Olha, vou te dizer que o divórcio é uma das experiências mais duras que o homem pode enfrentar. E não tem nada que te prepara para isso. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Frederico. Aqui a gente fala de estilo de vida, empreendimentos, investimentos, treino, tudo vida real, baseado nas minhas experiências pessoais. Então, esse é um tema que está muito em voga, tem muitos canais que falam disso. E desde o início que eu fiz o canal aqui, eu quero dar a minha opinião sobre isso. Hoje eu quero, é um tema delicado, né? Mas extremamente importante. O divórcio na jornada masculina. Não estou aqui para expor ninguém, nem pretendo contar histórias pessoais nesse primeiro momento, porém, tudo que eu vou falar aqui tem tudo a ver com a minha história pessoal, sendo que eu passei de um divórcio de um relacionamento de muitos anos. Conversei com muita gente que passou por isso. Eu acho que é muito natural que quando você passa por uma situação como essa, você busque outras pessoas que estão passando por isso também. Então, uma coisa que eu percebi que é verdade para todos é que não é fácil para ninguém. Sabe, na maioria das vezes, você é pego de surpresa. Eu tenho uma diferença que eu percebo entre homens e mulheres que passam pelo divórcio. É o seguinte: na maioria das vezes a mulher, ela é a que toma a iniciativa. Existem casos em que é o homem também, mas não é o mais comum. E quando a mulher toma a iniciativa nesse tipo de situação, ela às vezes pensou nisso até por anos, sabe? E o homem está lá panguando todos esses anos que ela está lá pensando nisso, pensando na vida dela, como que vai ser a vida dela sozinha. Eu percebo que tem uma coisa que acontece que eu acho que é da seguinte forma: em determinado momento, a mulher ela para de visualizar o casal e passa a visualizar a si mesma separadamente, passa a se ver sozinha, sabe? E aí ela começa a se planejar para essa vida sozinha que virá, né? Lógico que quando eu falo dessa vida sozinha, é sozinha sem você, sem o homem. Não vai ser sozinha no sentido de que será sozinha de uma forma definitiva. Muito provavelmente vai chegar alguém, outro homem, logo depois, ou até mesmo um pouco antes dela se divorciar de você. E a notícia chega pro homem, vem igual uma bomba atômica que vem do nada. E você não estava esperando, você não estava nem em guerra. E aí chega a bomba atômica, sabe? Era como se as bombas atômicas que estouraram lá no Japão caísse no momento que não tivesse em guerra, sabe? Você tá lá, confortável, tranquilo, vivendo a sua rotina. Muitas vezes a mulher tá aguentando muita coisa. Você acha que tudo aquilo que ela tá aguentando, ela já colocou como uma coisa natural da vida e que é para aguentar mesmo. E você não imagina que tem um planejamento silencioso que está acontecendo ali. E tem um negócio interessante que eu acho que é o seguinte: para o homem, o que acontece? Depois que você casa, em vários aspectos, você para de pensar na sua vida, sabe? Você para, você tipo assim, você pode pensar em termos profissionais, você pode pensar em termos de hobbies, outros tipos de assunto, sabe? Mas você para de pensar, assim, para você sua vida tá como se fosse assim resolvida. Em muitos sentidos ela tá como se fosse acabada, mas não é acabada num mau sentido. É acabada no sentido de que você já cumpriu sua missão de certa forma e você não tem nada mais a fazer naquele sentido. E eu acho que talvez seja até isso que leve ao término de muitos casamentos, porque o homem descuida, sabe? Descuida mesmo, e às vezes a reclamação das mulheres vem exatamente isso, sabe? E aí com a gente acontece uma ruptura profunda, que você nem estava pensando nela, né?
uma quebra de expectativas total. E aí um luto real, sabe? E acaba tendo que ocorrer uma transformação obrigatória. Porém, o que acontece? É uma transformação que você não quer. Então o que vai acontecer vai ser o seguinte: você vai lutar contra a transformação, sabe? É uma realidade que você vai estar enfrentando, ou seja, você vai estar ali vivendo uma nova realidade. E essa nova realidade, ela demanda de você que você tenha um outro comportamento. Porém, você não quer. Você vai fazer todo tipo de coisa, e a possibilidade de você fazer coisas assim muito ruins para você mesmo é muito grande, sabe? Eu acho que tem pessoas que conseguem se levantar desse processo com 6 meses, tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 3 anos e até mais tempo do que isso. Eu acho que cada caso é um caso, sabe? Mesmo aquelas pessoas que demoram mais tempo, às vezes a pessoa, dentro da personalidade dela, ela já tinha uma tendência de ter mais apego por certas pessoas, sabe? Tipo assim, por exemplo, tem muitas pessoas que a pessoa é mais independente, é tranquila e tudo mais e tal, tem a tendência de ser aquela pessoa mais independente na vida dela como um todo. Porém, o que ocorre? Ela elege algumas pessoas, e talvez ela faça isso até de forma inconsciente, para serem aquelas pessoas com as quais ela terá um relacionamento mais profundo e de uma ligação muito profunda. E, obviamente, que a tendência de a esposa ser a pessoa dessas pessoas profundas, ela ser a que é mais profunda de todas, é muito grande. E quando vem essa ruptura, sabe? Que a mulher não quer nem ouvir falar da sua cara mais e quer sair fora de toda forma, é uma coisa assim que te arrebenta de uma forma completa. Então, é uma coisa que te desestrutura, sabe? Eu acho que ocorre uma perda de identidade, porque você se programou para ser aquele cara solteiro, e agora você não é mais, para ser aquele cara minto, para ser aquele cara casado. Você se programou para ser aquele cara casado, com família, e agora você não é mais. E o que você vai fazer? E mais, ainda tem uma outra questão ainda importantíssima que eu ouço pouco falar. E a vergonha do divórcio? Isso é uma coisa também seríssima. A vergonha de você ter sido abandonado. Eu acho que existe uma certa linha de pensamento, e é uma linha muito correta, de que, na realidade, as pessoas em geral não estão nem aí pra gente no sentido, não no sentido que eu falo pejorativo, mas não estão nem aí pra gente no sentido assim de que a pessoa não está pensando mal de você pelo fato de você ter se divorciado. Porém, naquele momento, não é assim que você sente. Você sente uma vergonha, que você foi abandonado, que você é inferior, que você é menos, sabe? Então isso é uma coisa que realmente, pra gente, você tem o orgulho masculino, sabe? Você tem essa questão toda, é muito complicado. Nesse vídeo eu tô falando de forma mais assim geral, porque é o primeiro vídeo que eu tô trazendo sobre o assunto, sabe? Mas eu acho que esse assunto merece ser tema de uma série de vídeos, onde a gente pode analisar partes específicas dessas coisas, dessa questão do divórcio e as dificuldades específicas
de diferentes formas. E eu pretendo fazer isso aqui com vocês. Sabe? Uma coisa que eu acho que possivelmente seja a parte mais importante de tudo, e eu acho que é uma parte onde é que existe muita dificuldade hoje em dia, é a autorresponsabilização. Você trazer para você, sabe, a responsabilidade do que aconteceu. E muitas vezes, como a gente não estava esperando que isso ocorresse, a gente tem a tendência de não fazer isso. Sabe? Olha, vou falar uma coisa. No mínimo, você tem 50% de culpa. Isso é o mínimo, talvez você tenha mais. Eu, no tipo de visão que eu gosto de ter da autorresponsabilização, eu tenho a tendência de pensar sempre que eu tenho mais culpa. Sabe? Porque quanto mais a responsabilidade estiver na minha mão, mais eu posso ser responsável pela mudança. Existe uma questão complicada nisso aí, a gente vai tratar dela em outros vídeos, que o fato de você se autorresponsabilizar vai te levar a se culpar, né? A culpa é sua. Então, vai existir aquela comiseração, sabe? Aquela coisa de você ficar se flagelando. Isso é uma coisa terrível. Mas pode ser um processo que, se você conseguir passar por ele, você pode sair vencedor lá na frente. Então eu acho que, por mais que seja um processo muito pesado, difícil, é uma coisa que, assim, se você se autorresponsabilizar e passar por isso, você pode sair muito melhor lá na frente. Longe de mim querer romantizar o divórcio. Eu acho que é uma das piores experiências possíveis que o homem pode passar. Mas é possível você aprender, crescer, reconstruir e encontrar um sentido novo, sabe? É uma jornada dolorosíssima, mas que muitos de nós vão passar por ela. Gostaria que vocês comentassem. Eu vou responder a todos os comentários. Eu acho que é um dos temas mais importantes aqui do canal. Eu agradeço a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.